Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos dos aspectos populacionais do continente europeu. Aspectos muito interessantes para nós entendermos modo de vida, cultura e a sua distribuição populacional. Observe que entre todos os países do continente europeu, o país mais populoso é a Rússia, seguido de Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Ucrânia, Polônia, Romênia e Holanda. A princípio, nós precisamos lembrar, querido estudante, alguns aspectos populacionais. Por exemplo, a população europeia chega a aproximadamente 745 milhões de habitantes. A população é mal distribuída, tem uma densidade bastante irregular. As áreas menos povoadas, são as áreas norte da Rússia, que é a Sibéria e a Escandinávia. E as áreas mais povoadas são Moscou, Holanda, Reino Unido, o oeste ou parte ocidental da Alemanha, norte da França e o norte da Itália. Não esqueçamos que a população europeia é predominantemente urbana e as cidades mais urbanizadas e, claro, mais populosas são Paris, Berlim, Londres e Moscou. Ok? Diante disso, nós precisamos lembrar também sobre o crescimento populacional europeu. A população atualmente está em processo de decréscimo populacional, marcado por uma baixa natalidade, baixa mortalidade, um baixo crescimento vegetativo, consequentemente aliado a uma redução de fecundidade, ou seja, a mulher europeia tem menos filhos. Nesse contexto, em virtude da presença do aborto, do processo de urbanização, do avanço da medicina, do planejamento familiar, dos métodos anticoncepcionais e a entrada da mulher no mercado de trabalho, além do aumento do custo de criação. Tudo isso faz com que a mulher europeia tenha menos filhos. Logo, a população está em processo de decréscimo populacional. O IDH da população europeia é marcado pelo excelente padrão de vida. Então, você percebe que existe uma alta escolaridade, uma alta renda e uma excelente expectativa de vida, ok? Principalmente os países da Europa Ocidental. A faixa etária está em processo de transição demográfica. Hoje existe um predomínio da população adulta e um menor número de jovens com uma certa proporção de idosos. A ocupação, grande parte da população está no setor terciário, existe intensa, portanto, terciarização. As condições de vida. O continente europeu basicamente é uma região superpopulosa, ou seja, uma região marcada por uma população que é bem assistida, tem auxílio educacional, tem um grande acesso exatamente à saúde e, claro, uma educação de qualidade. A religião é marcada por uma diversidade religiosa, entre católicos romanos, perfeito, católicos ortodoxos e protestantes, assim como a chegada de alguns muçulmanos e outras religiões no continente. O idioma tem uma grande pluralidade linguística, passando por inúmeras línguas europeias, como a germânica, a latina, eslava, céltica, helênica, báltica, albanesa, escandinava, basca, ugo-frígia e a turca. Portanto, existe uma pluralidade linguística nessas áreas da Europa. Outro fato que nós precisamos lembrar também é a questão dos fluxos migratórios. Num primeiro momento, a Europa era marcada por um processo de uma migração intercontinental. Anteriormente, em virtude das guerras mundiais, em virtude de inúmeros fatores, até como a questão da reforma protestante, ou a contra-reforma, o europeu fugia muito da Europa para outras áreas, normalmente até para as suas áreas coloniais. Mas a Europa hoje passa por um outro momento. A Europa está no segundo momento marcado por um processo de migração intracontinental, ou seja, o europeu está voltando para a Europa e o próprio europeu migra dentro do seu próprio território. Perfeito? Principalmente a migração do sul e leste da Europa para as áreas do centro-oeste da Europa. Então, o europeu migra hoje muito do sul e do leste europeu para a parte central e para a parte ocidental do continente europeu. Assim como a Europa também é marcada por uma intensa procura de imigrantes, pessoas que vêm de outros países, de outras nacionalidades, de outros continentes em busca da Europa. Em relação a questões econômicas, de modo geral, a Europa é marcada pela presença de um setor primário intensivo, perfeito, e claro, principalmente se nós formos observar, por uma economia moderna, diversificada, com alto capital e técnicas super avançadas, fazendo com que a Europa de fato seja um local de atração.
perfeito? Principalmente nas questões do setor secundário, né? Esse setor econômico acaba influenciando nas questões, né, populacionais, pois, né, você percebe que nós temos um setor super produtivo, competitivo, moderno, diversificado, onde atualmente se destaca principalmente Roterdã, Milão, perfeito? Ok? A região britânica. E não esqueça que essa porção oriental do continente europeu é uma porção com nível industrial menos dinâmico, ok? Que a porção ocidental. Por quê? Porque no passado foi socialista. Daí você entender por que as pessoas migram bastante do lado oriental para o lado ocidental. Até porque nesse setor, né, também, né, da Europa Ocidental se destaca atualmente a economia do setor terciário, né, que concentra a maior parte da PIB europeia. 55% do PIB europeu vem desse setor. E nós temos uma intensa fiscalização do Estado, com uma grande presença de bancos, comércios, educação e, claro, turismo. É nesse contexto que a Europa acaba se destacando, tanto nos aspectos populacionais, assim como nos aspectos econômicos. Um grande abraço, querido estudante!